A hipófise é a principal glândula do corpo humano. Ela está conectada fisicamente ao nosso cérebro, tá? Ao hipotálamo. A hipófise ela é dividida em duas partes, a parte anterior e a posterior. A anterior é denominada adenohipófise e a posterior é denominada neurohipófise. É na adenohipófise o local que são produzidos os dois hormônios que comandam as gônadas masculinas e femininas, tá? O FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Então, esses hormônios FSH e LH estão presentes tanto no homem quanto na mulher. E o seu nome está vinculado à atuação dele na mulher, ou seja, no ovário. Então, o hormônio folículo estimulante ele é responsável por estimular o amadurecimento folicular, que é um local do ovário na qual estão depositados os óvulos, lá denominados ovócitos 1. Então, além dele estimular o desenvolvimento do óvulo, ele também estimula o ovário a produzir o estrógeno. E lá no corpo masculino, no testículo, o folículo estimulante ele está relacionado à produção de espermatozoide. Por sua vez, o hormônio LH, o luteinizante, ele está relacionado à ovulação feminina, que é a liberação do óvulo na tuba uterina para a fecundação. Naquele momento, o óvulo é denominado ovócito 2. Já no homem, o hormônio luteinizante ele estimula o testículo, através de células denominadas células de Leydig, a produzir o hormônio testosterona. E no ovário, então, é onde ocorre a liberação de dois outros hormônios, estrógeno e progesterona. O estrógeno, cuja formação é estimulada pelo hormônio FSH da hipófise, ele vai ter principalmente três atuações, uma no útero, outra na hipófise e outra no corpo feminino. No útero, ele estimula a reconstrução do endométrio, que ele prepara, então, o útero para o ciclo menstrual, no caso, gerar uma gestação. Na hipófise, ele vai estimular a produção do hormônio luteinizante, o LH. E também ele atua na supressão do hormônio FSH, ou seja, ele induz a hipófise a produzir cada vez menos esse hormônio folículo estimulante. No corpo feminino, ele vai estimular a formação dos caracteres sexuais secundários, que são características físicas femininas, como, por exemplo, o desenvolvimento de seios. Já a progesterona, ela vai atuar principalmente no útero e na hipófise. No útero, ele vai estimular a manutenção e desenvolvimento do endométrio. Já na hipófise, ele vai atuar na supressão do hormônio LH, o hormônio luteinizante. Então, passado agora esses 4 hormônios do ciclo menstrual, vamos ver o que acontece dentro do ovário. Então, o ovário é a estrutura feminina que contém os óvulos. Sendo dessa forma, o ovário é uma estrutura correspondente ao testículo masculino. Dentro do testículo a gente tem espermatozoide e dentro do ovário a gente tem os óvulos. Então, os óvulos eles estão inseridos dentro de folículos ovarianos, que é uma região rodeada por células e no seu interior vai estar lá o óvulo. E essa região, o folículo ovariano, que é afetada pelos hormônios hipofisários, o FSH e LH. Cada folículo ovariano contém apenas um único óvulo. E esse folículo ovariano, ele passa por alterações ao longo do ciclo menstrual feminino. Essas alterações a gente contabiliza como ciclo menstrual ovariano. Então, no início do ciclo menstrual, o óvulo ele está inserido no folículo denominado folículo ovariano ou então folículo de Graff, é o nome mais antigo. Na etapa inicial do ciclo menstrual, o óvulo ele é amadurecido dentro do folículo ovariano, até chegar a um momento denominado de ovulação, que é na qual o óvulo sai do ovário e vai para a tuba uterina. Quando o óvulo sai do folículo ovariano, esse folículo muda de nome, de folículo ovariano para corpo lúteo, ou então também denominado corpo amarelo. Então, de maneira geral, esse esqueminha aqui. No início do ciclo menstrual, o folículo ovariano ele é estimulado pelo hormônio FSH, que vai fazer então que o óvulo amadureça no folículo ovariano e também que esse folículo produza estrógeno. Esse estrógeno ele vai estimular a hipófise a produzir o seu segundo hormônio, o LH, hormônio luteinizante. Então isso vai passando alguns dias até que a mulher passe pela ovulação, que é a liberação do óvulo na tuba uterina. Quando ocorre a ovulação, o folículo ovariano muda de nome para corpo lúteo ou folículo amarelo. Nesse momento, ele já não vai ter o óvulo mais dentro dele. Aí ele vai continuar a produzir o hormônio estrógeno e vai produzir também o hormônio progesterona. E vamos passar mais alguns dias e esse corpo lúteo ele vai atrofiar, ou seja, ele vai cicatrizar, formando uma estrutura denominada corpo albicans, ou então corpo branco. Finalizando então o ciclo menstrual. E no próximo ciclo menstrual vai ser um outro folículo ovariano que vai ser estimulado, passando novamente por todo esse percurso aqui. Então só uma coisa, esse desenho do ciclo menstrual ovariano, não é que o folículo muda de lugar aqui, tá bom? Ele fica no mesmo local posicionado, mas ele vai passando então por essas alterações até ser cicatrizado. O ovário ele possui milhares de folículos ovarianos, que vão dar conta de todos os ciclos menstruais que uma mulher vai ter ao longo da sua vida.
E lembrando também que a mulher possui 2 ovários, não somente um. E de maneira geral, a ativação do ovário, ela se alterna a cada ciclo menstrual. Bom, gente, então passada essa parte introdutória, né, no qual nós falamos dos 4 hormônios envolvidos no ciclo menstrual e também as alterações sofridas pelo ovário, agora a gente vai entrar de fato no ciclo menstrual. E esse ciclo menstrual ele é dividido em 4 etapas, tá? Fase menstrual, proliferativa, secretora e pré-menstrual, a famosa TPM. E sendo que dessas 4 etapas, aquela que é mais marcante, mais evidente, né, visível, é a menstruação, a fase menstrual. E aqui vocês têm que prestar bastante atenção. A menstruação, gente, o fluxo menstrual, o sangramento, ele na realidade é o fim de um ciclo menstrual, tá? Por quê? A cada ciclo menstrual, a mulher lança um óvulo na tuba uterina para a fecundação, certo? Para a gravidez. Se essa gravidez não aconteceu, vai haver uma reformulação de tudo, uma limpeza do útero para um novo ciclo menstrual. Então a menstruação é o fim de um ciclo. Mas por conta dela ser a etapa mais evidente, para a gente fazer o cálculo do ciclo menstrual, a gente vai contabilizar a menstruação como o início de um novo ciclo, tá? Então, muito importante aqui, um ciclo menstrual, ele se inicia no fluxo menstrual, ou seja, no primeiro dia de sangramento. Então, a mulher tem aquela famosa TPM. No primeiro dia de sangramento, a gente vai contabilizar, para efeitos práticos, como o primeiro dia do novo ciclo menstrual. Então, a menstruação ela leva em torno de 3 a 5 dias. Encerrou o fluxo menstrual, vem a fase proliferativa, estrogênica ou folicular, que vai durar em média 10 dias. É quando então a hipófise produz os hormônios FSH e LH, o ovário produz o estrógeno, passou então esses 10 dias, vai vir a ovulação, então é quando a mulher lança o óvulo do ovário para a tuba uterina, aí vai entrar na fase secretora, progestacional ou lútea, que vai ser uma etapa aí de 11 dias. Nessa etapa, os hormônios da hipófise diminuem a sua concentração e a mulher continua produzindo estrógeno e passa a produzir progesterona, muita progesterona. Passado essa etapa, então não havendo gravidez, vem a TPM, tá bom? Que é uma fase caracterizada pela baixa dos 4 hormônios, tanto os hipofisários como os do ovário. Então, esse daqui é o esquema geral do ciclo menstrual. Aí o que eu quero que vocês façam? Anotem isso aqui no papel, que eu vou detalhar agora na sequência cada etapa do ciclo. Em relação aos prazos, né, o tempo de cada etapa, tecnicamente, da ovulação até a próxima menstruação, leva 14 dias. Já o tempo de menstruação e a fase proliferativa, ela é variável, tá? Mas em média, então, uma mulher tem um ciclo menstrual regular de 28 dias, será 14 dias do início da menstruação até a ovulação e outros 14 dias da ovulação até o início da próxima menstruação. Agora, se ela tem um ciclo regular de 30 dias, essa etapa aqui, pré-ovulação, será de 16 dias e pós-ovulação, 14 dias. 31 dias, 17 dias pré-ovulação e 14 dias pós-ovulação. Mas como essa questão de prazos ela é bastante complexa, tá, e suscetível a variações, é muito importante que a mulher tenha um acompanhamento adequado com o ginecologista. E agora a gente vai tratar então especificamente de cada etapa do ciclo menstrual. Começando então com a primeira, né, a menstruação, que é a mais evidente, caracterizada pelo sangramento da parede interna do útero. É aquela parte da parede interna, né, o endométrio, que foi montada ao longo do ciclo menstrual anterior. Então esse sangramento ele perdura em média de 3 a 5 dias. A menstruação é caracterizada também pela baixa presença dos 4 hormônios e juntamente então com o endométrio, que é eliminado, é o óvulo feminino, aqui tecnicamente chamado de ovócito 2. E após a menstruação, vem a fase que a gente chama de proliferativa, estrogênica ou folicular. Cada nome está vinculado ao desenvolvimento de alguma parte do corpo feminino. Então, proliferativo se remete à reconstrução do endométrio. Estrogênica por conta do único hormônio produzido pelo ovário, no caso aqui o estrógeno. E folicular por conta do amadurecimento do folículo, na qual vai ver o desenvolvimento do óvulo. Então, essa etapa se inicia com a liberação do hormônio FSH pela hipófise. Então, o FSH ele vai atuar lá no folículo ovariano, na célula reprodutiva feminina, que virá a ser o óvulo. Aqui, nesse caso, essa célula se chama ovócito primário. Ela está estagnada na meiose, uma divisão celular na qual uma célula se divide em 4 novas células. E das etapas da meiose, ela está estagnada na prófase 1. Isso daqui vem desde a vida intrauterina, quando a mulher estava no 3º mês de gestação, lá na barriga da sua mãe. Então, desde antes da mulher nascer, essa célula já estava formada no ovário dela, estagnada na prófase 1, e a cada ciclo menstrual, uma célula vai ser reiniciada. Então, ela vai passar pela primeira divisão da meiose, formando 2 novas células.
Só que uma delas é o corpúsculo polar, que vai ser descartado, jogado fora. A célula resultante, importante para nós aqui, é o ovócito 2. E além disso, o folículo ovariano ele vai produzir o estrógeno. O estrógeno ele vai fazer duas coisas. A primeira delas é a reconstrução do endométrio que foi descartado na menstruação anterior. E a outra coisa é a estimulação da hipófise em produzir o hormônio LH, o hormônio luteinizante. Então, resumindo, a hipófise produz o FSH que vai estimular o ovário no amadurecimento do folículo e também na produção de estrógeno. O estrógeno, por sua vez, vai atuar no útero no desenvolvimento do endométrio e vai atuar também na hipófise, estimulando ela a produzir o hormônio LH. Aí o que acontece? Esse acúmulo do hormônio luteinizante, o LH, ele vai causar a ovulação, que desencadeia o início da terceira etapa da menstruação, a fase secretora, progestacional ou lútea. Então, gente, é o seguinte, a ovulação é a liberação do óvulo feminino, aqui tecnicamente chamado de ovócito 2, do ovário para a tuba uterina, esperando então o espermatozoide para ver a fecundação. Essa fase ela é chamada de secretora, porque o ovário vai produzir muito os dois hormônios, estrógeno e progesterona. Ela é também chamada de fase progestacional por conta da progesterona, que é produzida somente nessa etapa. E a quantidade de progesterona é muito maior que a de estrógeno nessa etapa aqui. E por fim, essa fase também é chamada de fase lútea por conta da mudança de nome do folículo ovariano. É que quando o folículo ovariano perde o óvulo, ele passa a ser chamado de corpo lúteo. Então, esse corpo lúteo que vai produzir os hormônios estrógeno e progesterona. Então é por isso que essa etapa recebe também o seu nome. Então, mais uma vez, a ovulação é o lançamento do óvulo do ovário para a tuba uterina, local que vai ocorrer fecundação, e o folículo rompido aqui muda de nome para corpo lúteo, que vai produzir progesterona e mantém a produção de estrógeno. E uma coisa interessante é que a ovulação é perceptível pela mulher de várias formas, tá? Tanto aumento na sensibilidade dos seios, aumento do desejo sexual, um pouco de dor abdominal e até mesmo a elevação da temperatura basal corporal. E duas outras coisas importantes aqui é que a progesterona ela causa uma dilatação dos vasos sanguíneos no endométrio, causando ainda mais o seu alargamento. E outra coisa de extrema importância é que tanto estrógeno como progesterona, eles atuam lá na hipófise, inibindo a produção de FSH e LH. Isso é de extrema importância, porque o óvulo estando lá no útero pode causar uma gravidez. E não pode uma mulher estando grávida ter novas gravidezes acumulativas. Não cabe vários bebês dentro dela. Então essa interrupção na produção de FSH e LH pela hipófise, promovidos pelos hormônios ovarianos, a gente chama de feedback negativo. Isso se dá da seguinte forma: não tendo FSH, isso vai impedir o amadurecimento de novos folículos ovarianos, ou seja, o amadurecimento de novos óvulos. E também na baixa de LH vai impossibilitar novas ovulações. Então, dessa forma, evita que a mulher tenha gravidezes acumulativas. Então, da fase secretora, ela pode ter dois caminhos. Se não houver fecundação, ou seja, se não engravidar, vai para a fase pré-menstrual. Ou então, se houver gravidez, vai haver a formação da placenta, que é uma estrutura que conecta o feto à mãe e também funciona como glândula, produzindo os hormônios estrógeno e progesterona, impedindo que ocorra a menstruação e permitindo dessa forma a gravidez. E no caso então de não havendo gravidez, a fase pré-menstrual, que é a famosa TPM, ela é caracterizada pela baixa nos 4 hormônios, tá? O FSH e LH da hipófise, estrógeno e progesterona do ovário. Acontece o seguinte: naquela fase 3, estrógeno e progesterona eles inibem a hipófise a produzir os hormônios FSH e LH. Dessa forma, o corpo lúteo não vai ser mais mantido por esses hormônios, então ele vai atrofiar e cicatrizar. Uma vez que o corpo lúteo cicatriza, ele não vai mais produzir estrógeno e progesterona. Então a mulher acaba que não tem quase nada desses 4 hormônios do ciclo menstrual. E essa baixa nos 4 hormônios, eles acabam interferindo no sistema nervoso central, aqueles neurotransmissores que dão sensações de prazer e tranquilidade, como endorfina e serotonina. É por isso que muitas vezes a TPM leva a sintomas emocionais, como oscilação de humor, ansiedade, nervosismo, choro fácil, cansaço, irritabilidade, entre outros. É nessa fase que a gente tem que presentear elas com chocolate. Beleza? Então, só para finalizar, a única coisa que falta aqui é falar dos gráficos do ciclo menstrual, relacionados então à produção dos 4 hormônios, né? Os 2 da hipófise e os 2 dos ovários. Então é o seguinte, basicamente, antes da ovulação, nós vamos ter em alta os 2 hormônios da hipófise, né? LH e FSH, e também o estrógeno do ovário. Após a ovulação, quem manda aqui é a progesterona, por isso que tem aquela fase progestacional. Então, se a gente relacionar isso daqui com aquele resumo que eu passei para vocês do ciclo menstrual no início do vídeo, tá?
Na fase proliferativa, na qual os hormônios estão atuantes, no início delas ocorre a produção de FSH pela hipófise e já no fim da fase proliferativa, ou seja, quase que na véspera da ovulação, ocorre uma maior concentração de FSH, uma alta de LH que vai desencadear na ovulação e na etapa pós-ovulação a gente vai ter como predominante os hormônios do ovário, tá? Estrógeno e, sobretudo, progesterona. É isso aí, pessoal. Um abraço.